em Santos. Então, eu vou chamar agora o Fábio Mesquita. Antes, eu quero dizer só que as pessoas que quiserem fazer perguntas podem fazê-lo pelo chat do Facebook, e no final teremos meia hora com debate com todos os integrantes para responder essas perguntas, tá? Então, o Fábio Mesquita, eu vou chamar agora, ele é médico, formado pela Universidade Estadual de Londrina em 1982. Olá, Fábio, você entrou aqui. Tem doutorado pela Faculdade de Saúde Pública em 2000 e iniciou... Um minutinho só. Iniciou o trabalho com HIV em 1987, na cidade de Santos, então considerada a capital da AIDS na época. Em 1989, coordenou a fundação do primeiro programa municipal de AIDS do Brasil, em Santos, onde, em 24 de novembro de 1989, lançou o primeiro programa de redução de danos da América Latina. Já coordenou também os programas de AIDS da cidade de São Vicente e da cidade de São Paulo, e foi o diretor do Departamento de HIV e Hepatites Virais do Ministério da Saúde do Brasil de 2013 a 2016. Fábio foi cofundador e primeiro vice-presidente da International Harm Reduction Association, foi condecorado com o Rolling Stone Award em 2003 pelo pioneirismo na América Latina e trabalha com o tema desde 89. Atualmente trabalha para a Organização Mundial de Saúde, já há 12 anos, e vive em Mianmar, onde desde outubro de 2021 é o vice-chefe do escritório da Organização Mundial de Saúde no país. Fábio, muito agradecida por você estar aqui conosco e por você, embora tenha, com essa trajetória tão rica e mundial, nunca abandonar a redução de danos no Brasil. E nem a Reduc. Grata. Com você a palavra. Muito obrigado, Celi. Para mim, assim, é uma grande honra estar aqui hoje. Eu queria agradecer a Celi e a diretoria da Reduc pelo convite, né, por essa oportunidade. Para mim é um prazer estar compartilhando essa mesa com o Bruno, com a Laura e com o Maurides, né, que em diversas frentes e diferentes gerações, eu e o Maurides da mesma, e o Bruno e a Laura da mesma, a gente tem participado dessa luta por uma política pública de drogas que seja mais razoável, né? E que tenha uma visão voltada para a humanidade, né? A gente sabe que a gente está lutando por direitos, né? São direitos fundamentais dos seres humanos, e que nem todos os seres humanos têm os mesmos direitos assegurados. E se tem um segmento da sociedade, né, onde certamente o acesso a esses direitos é menor, são as pessoas que usam drogas. Isso vale para todo o planeta, com algumas pequenas distinções, dependendo de onde você estiver trabalhando ou conhecendo, né? Tem algumas boas experiências avançando. De qualquer maneira, assim, é bacana assim, a gente retomar essa história. A gente está falando de uma atividade que aconteceu, que foi o lançamento da política de redução de danos, e que o trabalho que o Bruno, né, e os colegas dele fizeram é um trabalho maravilhoso de resgate da história, de estabelecimento do dia. O dia, em várias cidades hoje se comemora o dia 24 de novembro como esse marco inicial da luta por uma política de redução de danos, e isso avançou bastante desde 24
para focar no Brasil, por enquanto, né, isso avançou bastante desde 24 de novembro de 1989. Né? Depois de ter sido processado pelo Ministério Público, a gente foi processado com base na lei de drogas da ditadura militar, a lei de 1976. E essa lei dizia que qualquer pessoa que auxiliasse a outra a usar drogas seria, enfim, responderia pelo crime de tráfico. E a gente foi processado pelo crime de tráfico. Na época, eu, Davi Capistrano, a Thelma de Souza, e alguns advogados que nos defenderam, o Maurides é uma das pessoas que participou, né, da brilhante trajetória na época, Alberto Toron, outros colegas que a gente teve e que trabalharam junto em muitas frentes, né, nós todos fomos do Conselho de Drogas, de Políticas de Drogas do Estado de São Paulo. É até interessante saber que tem uma nova geração de gente super arrojada dando continuidade a esse trabalho. E naquela época que a gente conseguiu, assim, depois de muita luta política, né, lembrando que o Ministério Público tem sempre uma ala mais progressista e tinha algumas pessoas bem legais, assim, muito interessantes, e tem aquela ala, sei lá, que pode ser explicado pelo Procurador-Geral da República atual, né, que volta a uma posição que já teve um dia no Brasil, que é o engavetador-geral da República, né, que engaveta todos os processos que não interessem politicamente. Então, o Ministério Público tem também muita gente, como todas as profissões, né, a gente tem médicos que a gente viu agora durante o Covid, né, um horror, assim, de uma parte da categoria. A gente tem entre psicólogos ou entre qualquer categoria, gente bacana e gente bastante conservadora e bastante atrasada e que acaba criando problema para as políticas públicas, né? Mas lembrando que essa política pública, depois com toda aquela confusão, repercussão na imprensa, o Bruno mostrou vários recortes de imprensa, na época saiu no Fantástico, saiu em tudo quanto é lugar esse debate, e a gente foi basicamente defendido pelo Conselho Regional de Medicina na época, também por segmentos da imprensa, uma boa parte do público que apoiou, e basicamente assim a gente foi defendido porque a gente estava fazendo nada mais do que salvar vidas dentro de uma questão que, do ponto de vista técnico e científico, era o correto de ser feito. Como o Bruno mencionou, tinha a experiência da Holanda já desde 1990, que era 1980, aliás, que era a experiência que começou com a questão de hepatites virais na Holanda, e depois foi incorporado para o HIV em vários lugares do mundo, não só na Holanda, mas em vários lugares do mundo. E o foco da nossa causa naquele momento era o controle da epidemia de AIDS, né? Lembrando que eu já escrevi sobre isso mais de uma vez, eu fui trabalhar com AIDS mais ou menos por acaso, mas me apaixonei, porque era uma área assim que na faculdade de medicina nunca ninguém me falou que tinha pessoa que usava droga, nunca ninguém me falou que tinha pessoa trans, nunca ninguém me falou, enfim, tinham coisas que a gente nunca tinha ouvido falar, né? E que rapidamente a gente se apaixonou por essas populações chaves, essas populações importantes, e se uniu a elas para tentar modificar a situação. Acho que é engraçado que, embora politicamente correta, a linguagem da época e dos jornais de 1989, né, que as pessoas são chamadas de drogados, né, na verdade, tinha o engajamento das pessoas que usam drogas desde o começo, para que a política tivesse algum sucesso, que a gente pudesse chegar em lugares que os profissionais de saúde jamais conseguiriam chegar sozinhos. Então, foi uma coisa bem bacana. Mas o passo seguinte disso foi a lei do deputado Paulo Teixeira, que apareceu 10 anos depois, mais literalmente 9 anos depois. Em 1998, a lei do deputado Paulo Teixeira legaliza a redução de danos no estado de São Paulo.
E a gente lança essa lei é assinada pelo então governador Mário Covas, que também era um cara bastante corajoso, bastante arrojado do PSDB, e ele assina essa lei na abertura da Conferência Internacional de Redução de Danos, que foi a primeira na América Latina, a única até agora, que foi em São Paulo, e que eu tive o privilégio de presidir. Nessa conferência, a gente conseguiu, então, que o Mário Covas assinasse a lei que o Paulo Teixeira tinha aprovado no finalzinho de 1997, 98, e isso tornou, vamos dizer, o primeiro Estado brasileiro a ter uma legislação que apoiava a redução de danos. Mais tarde, em 2005, o Ministério da Saúde publica uma portaria que coloca a redução de danos no front, né? Lembrando que o Ministério da Saúde apoiava a redução de danos já fazia bastante tempo, desde o primeiro projeto do Banco Mundial em 1991. Eu tive o privilégio de escrever a parte de redução de danos desse projeto, e tinha recurso, que foi, por exemplo, que garantiu o CETAD da Bahia a fazer o primeiro projeto de redução de danos sob a liderança do Tarcísio de Andrade, que foi implementado sem nenhum problema. Curiosamente, quem bancou a implementação do projeto de redução de danos da Bahia foi o Antônio Carlos Magalhães. E eu sempre digo isso para dizer assim, gente, a gente tinha uma tendência de achar assim, não, o pessoal mais progressista, o pessoal de esquerda vai bancar tudo, e nem sempre foi assim, né? Por exemplo, o grande desempenho da redução de danos na Grã-Bretanha, que virou um símbolo mundial, que até gerou uma série de coisas, foi durante o governo da Margaret Thatcher. Então, a gente teve esses incidentes históricos, né? Pensar com o Antônio Carlos Magalhães, que era médico, era um cara de direita, mas é um cara que deixou o pessoal do CETAD trabalhar sem criar nenhum problema para que a redução de danos a partir de 95 fosse implementada na Bahia. Bom, em 2019, o governo já do Bolsonaro, mas com um trabalho que tinha sido, vamos dizer, bastante articulado pelo Osmar Terra já durante o governo do Temer, ele cancela a redução de danos como parte da política pública formalmente. Isso não muda a legislação, né? Então, por exemplo, tudo que tem tido de ataque, os ataques que o Bruno sofreu, que o Craco Resiste sofreu, que o pessoal do Edley sofreu, etc., esses ataques, eles são ataques que são completamente ilegais, porque a lei continua existindo, existe uma lei que autoriza a redução de danos no país, embora a política pública tenha mudado. São duas coisas bastante distintas. E, particularmente aí no estado de São Paulo, essa lei de 1998 nunca foi revogada. Então, os ataques, vamos dizer, o Bruno foi gentil de não falar nomes, né? Mas que esse vereador de São Paulo, que era do MBL, que é o Rubinho Nunes, aquela deputada que foi fundamental para derrubar a Dilma, né? Que tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje, a Janaína Pascal, que atacou o padre Júlio Lancelotti, que estava distribuindo comida para as pessoas da Cracolândia, ou mesmo esse Edu Cabral, que atacou o Bruno mais abertamente, e é um cara do Ministério da Damares, né, que chama Ministério da Família. É até interessante ter um Ministério da Família, porque a gente vê que esse governo é bastante voltado para uma família em particular, fazendo um grande esforço para livrar esta família em particular de um monte de pepinos que ela mesma cria. Então, é razoável que exista um Ministério da Família. Mas, enfim, nessa situação, né, a gente vê que há vários passos atrás, mas que o movimento resiste. Né? Vamos dizer assim, as pessoas que trabalham com redução de danos no Brasil não pararam de trabalhar porque o Osmar Terra conseguiu tirar da política pública o nome de redução de danos, né? E lembrar que isso não é um fenômeno local, né? Redução de danos é um fenômeno mundial. Eu acho que o Bruno falou bem, quer dizer, começou
Aí, no final da década, quando os ingleses que colonizaram Hong Kong, né, eles começaram a levar ópio para a Grã-Bretanha. Aí, no final de 1920, os médicos da Grã-Bretanha começaram a prescrever ópio como uma estratégia de controlar opioides, né? Só em 1960 que aparece a metadona, que é um substituto mais químico, produzido pela indústria farmacêutica, etc., para controlar o opioide, o uso de opioide. Mas a estratégia de redução de danos ela foi crescendo no mundo de uma forma impressionante. Quando a gente fundou a Associação Internacional, ela não tinha assim essa presença tão substancial como ela adquiriu. Hoje a gente tem praticamente metade de países do planeta Terra que implementam estratégia de redução de danos, seja as estratégias de terapia de substituição para tratamento quando tem opioide, seja as estratégias parecidas com o CAPS-AD, quando tem estimulantes, seja as estratégias, por exemplo, que são bem mais arrojadas, né? Não só as estratégias de distribuição de seringa que seguem, mas estratégias mais arrojadas de salas de uso seguro. Enfim, isso está acontecendo no mundo. O mundo não parou, apesar dos passos atrás que a gente teve em função da pandemia, as coisas fluíram, né? E a redução de danos é hoje uma política predominante no mundo, é uma política forte, muito respeitada. A ONU mesmo, todas as organizações da ONU, né? E eu esqueci de fazer isso, mas vou fazer agora. Eu não estou aqui falando em nome da organização que eu trabalho, é só um disclaimer, né? Mas estou falando em meu nome pessoal. Mas a OMS, a UNODC, a UNAIDS, todas as organizações da ONU, incluindo a Assembleia Geral da ONU, a partir de 2009, adotaram redução de danos como uma política da organização, né? Então, assim, o mundo todo está num certo sentido, mas o mundo todo também está vivendo um momento em que cresce essas forças reacionárias, né? Então, não é um fenômeno isolado do Brasil. Quem tiver qualquer dúvida, é só ver o que o Duterte fez com as pessoas que usavam drogas nas Filipinas, né? Ou o que o Donald Trump fez nos Estados Unidos da América, enfim. É um momento de que há um crescimento dessa direita mais conservadora, dessa direita mais radical, e que tem esses conflitos que estão acontecendo com políticas públicas que são inclusivas, né? Tudo que eles puderem fazer para excluir as pessoas vai continuar acontecendo. E, enfim, só para eu concluir, e para não prolongar por muito além dos 20 minutos, né? E também poder ouvir o Maurides, eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa que a Laura falou. Eu também acho bem legal essa perspectiva que ela deu, que é do papel que nós temos, né? Todos nós trabalhamos para alguma organização, mas todos nós somos militantes. A gente não deixou de ser militante porque trabalha para qualquer das organizações que nós trabalhamos, porque a gente tem uma nitidez de que é preciso fazer isso para que a política pública possa evoluir, para que o mundo possa evoluir, para que o mundo seja melhor. Então, assim, a gente não parou de fazer isso porque a gente está engessado em alguma organização, né? Eu queria dar um exemplo que é um pouco engraçado, mas é um exemplo histórico importante, né? Eu trabalhava nas Filipinas, no escritório regional da OMS, foi o primeiro emprego na OMS, e veio uma estagiária francesa e a gente resolveu fazer um reporte sobre tratamento forçado de drogas, né? Naquela época, existiam há 14 anos no sudeste da Ásia, em vários países, tinha tratamento forçado do uso de drogas. Isso era uma violação de todos os direitos que a gente possa imaginar. E a ONU, com todas as suas organizações, o UNAIDS, o NODC, o MS, nunca tinha se posicionado a respeito. Bom, essa interna fez um relatório e a gente precisava
transformar esse relatório num relatório oficial, né? Então, e a gente sabia que tinha alguns diretores que precisavam assinar antes de chegar no diretor regional. O diretor regional, por sorte, era um cara novo, professor universitário, da Coreia do Sul. Ele não tinha aquele vínculo institucional muito conservador. Então, o que a gente fazia era assim, né? Tinha 3 assinaturas antes de chegar na assinatura dele para aprovar como um relatório oficial. E a gente conseguiu aprovar, né? E foi o primeiro relatório, o mecanismo que a gente usou foi fantástico, né? Por exemplo, a gente sabia que um diretor era contra, esperamos ele tirar férias, e aí quem substituiu assinou, né? Então, era mais ou menos assim que a gente conseguia, né? Conseguimos esse relatório, foi extremamente importante. O Human Rights Watch, mais para frente, denunciou várias agências da ONU por não se posicionarem a esse respeito, e a defesa da OMS global, a defesa de toda a organização, foi feita por esse relatório que a gente conseguiu fazer numa região da organização, né? E hoje é uma posição da ONU oficial, o fato de que não permite tratamento forçado de drogas. A ONU é contra oficialmente isso, mas isso começou com uma coisa local, com alguns funcionários dentro da organização que têm um espírito de militância, de conseguindo aprovar esse relatório. Então, isso que a Laura falou é bem importante, a gente tem que continuar, seja lá onde a gente estiver, né, engajado e tentando avançar e mudar as coisas. Era isso, então, muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Vamos lá ouvir o Maurício. Obrigado, gente. Fábio, nós é que agradecemos.